Jai Gurudev Dilza, F. Cunha, Kátia, amanhã nossa reunião. Todos sentados com conforto. Jai Gurudev. Vamos ao hino da nossa tradição. Vamos ouvi-lo com os olhos fechados, já numa posição de repouso, de quietude, né? Jai Gurudev. Shankaracharya Matasya Padma Padam Chastamakam Chashishyam Tam Jotakam Vatikakaramanyan Asmad Gurun Santatamatu Asmi Shruti Smriti Purananam Alayam Karunayam Namami Bhagavad Padam Shankaram Loka Shankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Krito Vande Bhagavanto Puna Puna Yadvare Nikila Nilimpa Parishad Siddhim Vedate Nisham Shriman Shri Lasitam Jagat Guru Padam Natvat Matritim Gadam Loka Gyam Ayodapatanturam Shri Shankaram Sharmadam Brahmananda Saraswatim Gururam Vyayami Jyotirmayam Karpura Guram Karunavataram Samsara Saram Bhujagendraharam Sada Vasantam Hridayarvinde Bhavam Bhavani Sahitam Namami Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namah Akhanda Mandalakaram Vyaktam Yena Characharam Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Brahmanandam Param Sukadam Kevalam Gyanamotim Vishwatitam Gagan Sadrisham Tattvamasyatinaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshi Bhutam Bhavatitam Triguna Sahitam Sadgurum Tam Namami Agyantimirandasyo Gyananjana Shalakayo Chakchuram Inditam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Jai Gurudev. Jai Gurudev, sentados com conforto, preferencialmente encostados, olhos fechados. Vamos sentir o corpo. Se houver alguma área desconfortável, apenas observem essa área. Nada de autocontrole,
nenhuma determinação a não ser colocar a nossa atenção no corpo. Nada de concentração. Então sentimos o couro cabeludo, o topo da cabeça, a testa, as orelhas, as pálpebras, as bochechas, os lábios, a mandíbula. Observem-se, todos os músculos da face estão descontraídos. Nossa atenção vai para o pescoço, a garganta, a nuca, os ombros. Sintam os ombros pesados apontando para baixo, pesados também braço, antebraço e mãos. As mãos preferencialmente sobrepostas sobre o colo. Descontraiam o abdômen. Levemente respirem pela barriga. Nossa atenção vai para o estômago, o plexo, o peito, a garganta e um ponto entre os dois olhos. Sutilmente observamos. Jogamos a nossa visão com os olhos fechados para frente. Um palmo de distância dos olhos. Deixem a visão entrar nessa escuridão, sem julgamento, sem análise. Apenas flutuamos dentro dessa caverna. Devagarzinho relaxamos o pescoço, devagar, deixando a cabeça pendida sobre o corpo. Nenhum músculo contraído. Devagar erguemos a cabeça e com a mandíbula relaxada, as pálpebras, os ombros, vamos com a cabeça para trás dos ombros. Nenhum esforço desnecessário, hein? Posição confortável. Devagar trazemos a cabeça para a posição ereta. Lentamente para o lado direito, levamos a cabeça na direção do ombro direito. Observem o pescoço, a cervical. Devagar erguemos a cabeça
na direção do ombro esquerdo. Relaxem a mandíbula. Devagarzinho levamos a ponta do nosso queixo na direção da ponta do ombro esquerdo. Relaxamos o pescoço, deixando que a cabeça faça um giro 360 graus, procurando aliviar a pressão sobre o pescoço. Final do movimento, queixo com o ombro esquerdo. Abdômen relaxado, hein? Reiniciamos o movimento com a cabeça por trás. Abdômen relaxado. Final do movimento, queixo com o ombro esquerdo. Devagarzinho eu saio da posição. E agora minha mão esquerda vai abraçar o meu joelho direito. E a mão direita eu faço um apoio atrás do meu quadril. Vou torcer a coluna e vou soltar o ar. A cabeça vai mais do que o tronco. Parei no final, 3 segundos. Solta a posição. Muito bem? Mão direita, joelho esquerdo. Abraço meu joelho esquerdo. Mão esquerda, eu faço um apoio atrás do quadril. Torção, solto o ar. Vai até o final e para. 3 segundos. Solto o ar. Jai Gurudev Pranayama. Jai Gurudev Meditação.
Jai Gurudev. Jai Gurudev. Repouso. Olhos fechados. Estiquem o corpo devagar.
Aqueles que puderem prolongar o repouso por mais 5 minutos, é uma boa ideia. Nosso caminho é um caminho extremamente fácil, simples, como essa técnica que vocês têm praticado todos os dias. Agora, ele não aceita erro. É uma técnica que, se o sujeito realmente não se propuser, se propor a entrega, fica muito difícil. Qualquer reversão desse progresso da mente na direção de bem-estar que se dá através da perda do mantra gera um efeito adverso, irritabilidade, desconforto. Esse conhecimento, quando foi apresentado para mim por Maharishi, Maharishi deixou muito claro para os professores que esse é o caminho do Dharma, esse é o caminho da evolução, aonde através do yoga, que é um exercício de união da mente consciente com a fonte dos pensamentos, a individualidade ela vai experimentando seu valor universal. O que é pequeno se torna grande, a meta da vida é realizada, na medida que a nossa busca, toda ela está na direção da felicidade. Isso é um meio direto para a evolução. E por intermédio desse Dharma, que é a própria necessidade que todos nós temos de experimentar a felicidade, a mente individual ela adquire um status cósmico, aquele estado ilimitado do ser, que é o auge da evolução. O Dharma é natural, tudo que existe no universo, tudo está crescendo. E há milhares de anos atrás, dentro dessa mistura de raças no Oriente, surge o que foi chamado de Yoga. Yoga está de acordo com o próprio princípio, está de acordo com a própria natureza da mente, porque traz realização à vida. O que significa trazer realização à vida? Traz a meta, coloca a meta muito próxima da pessoa. Por isso que esse yoga que nós fazemos, Maharishi também chamava de Karma Yoga, é o Dharma de todas as pessoas, deixar que a mente corra na direção da sua própria felicidade, do prazer. Esse é um ensinamento que eu não sei como não se perdeu ao longo de tanto tempo. E Maharishi frisava, qualquer esforço nesse caminho, ele não resulta na meta. O processo, uma vez sendo começado de forma adequada, ele não para até que a meta seja alcançada. A Maharishi dizia, se uma pessoa morre, por exemplo, é um meditante regular e acaba perdendo a vida aqui na Terra, o universo inteiro se organiza para que essa pessoa seja capaz de voltar numa família que permita ele retomar esse caminho de uma forma muito prática, muito rápida. Talvez seja difícil para perceber isso que eu estou dizendo, mas a água, ela sempre corre morro abaixo. A gente diz brincando, chuchu morro acima. Não tem como parar a natureza humana na direção da sua busca incansável na direção da felicidade. Isso é um estado natural. Esse estado de bem-aventurança, o que todo mundo quer é isso, paz, equilíbrio, harmonia. Por isso que, uma vez isso sendo começado, mesmo que a pessoa pare, ela retoma. Nem o esforço se perde, gente, nessa nossa tentativa de mantermos a regularidade. Porque para que a mente fique plena, cheia de bem-aventurança, não é necessário nenhum esforço. O esforço que a gente faz é unicamente para manter de manhã e de tarde a prática regular. Quando uma ação ela é desempenhada, o processo ele é tão bem construído que um estágio do processo ele vai dando continuidade
para o estágio seguinte sem que nenhum esforço, sem que nenhum desespero, né, ocorra na vida da pessoa. O único esforço é para manter a regularidade. Não se perde, né, você não tem energia sendo desperdiçada como uma pessoa, por exemplo, estressada que perde grana, perde saúde, perde tempo. No nosso caso não há essa perda. É aquela lei do mínimo esforço, faz-se o mínimo e ganha-se o máximo. A mente, ela se sente motivada, né, pela sua própria natureza, que é de buscar prazer. Ela vai adquirindo, né, mais e mais plenitude, até que, após o quinto estado de consciência, o sexto seja experimentado, após o sexto, o sétimo. A gente dava um exemplo bonito, dizer, quando você está ouvindo uma música, esse é um exemplo muito antigo, muito clássico dele, né, e uma música mais bonita começa a tocar, a sua mente se volta para desfrutar a música mais bonita, nenhum esforço é necessário para mudar de direção, né? Já que a outra melodia ela é mais atraente, a mente naturalmente vai na direção dela. E o processo é absolutamente automático. Não há perda de energia entre começar a ouvir e desfrutar da música com toda a atenção. É um processo mecânico. É isso que Maharishi queria dizer. Uma vez que o campo de liberdade eterna, que é a bem-aventurança, é experimentado, esse processo de união com esse campo, ele vai acontecer passo a passo, uma etapa dando continuidade a outra etapa e assim sucessivamente. A pessoa que tem um mínimo de miolo na cabeça, né, miolos na cabeça, ela não retorna. Pode ser até que demore muito tempo para ela eliminar um vício da vida dela. Ok. Né, mas ela não para no processo de busca da felicidade. O movimento da mente em direção à bem-aventurança é como, né, dar um salto num trampolim. Você salta ali no trampolim e se atira na piscina. Você simplesmente toma o ângulo correto. O que te joga para baixo? A gravidade. Não há nada que você possa fazer, né, para impedir que o seu corpo entre na piscina. Você só toma o ângulo correto. O ângulo correto é não fazer esforço, né, seguindo o caminho da não resistência. Essa técnica que estabelece o absoluto, ela precisa apenas que o sujeito comece, né, e naturalmente ele vai se libertando do sofrimento. O próprio começo nessa direção já alivia a pessoa de grande medo, né? Não precisa de muita coisa para que isso ocorra. Nos Upanishads, esse trecho também é super enaltecido. Mesmo uma montanha de pecados é dissolvida pela ação do yoga. Yoga é a união da individualidade com o valor infinito da vida. A mente vaga de objeto em objeto. A mente vai, por causa do objeto em si, né, o prazer que ele não consegue manter por muito tempo, ele vai na direção de outro objeto e assim sucessivamente. A mente vai sempre se movimentando em direção a mais felicidade. Essa é a meta da vida, esse é o fluxo da mente, né? Já é sempre na direção de maior felicidade. Não tem nem como mudar de direção isso, gente. O indivíduo vai se satisfazendo com coisas que escorrem pelas mãos, como a própria, né, vida. Né? Quando você coloca a mão em forma de conchinha dentro da água, você não consegue conter a água por muito tempo, ela escorre. Né? Então a gente vai indo nesse processo, buscando as coisas e elas vão escorrendo entre os dedos. Né? A vida em si e tudo que ela contém, até que chega um momento em que você se dá conta que o necessário é apenas começar a experimentar esse encanto crescente na direção de dentro de você. Né? Toma-se apenas o ângulo correto e você deixa que o seu corpo caia, né? Sempre buscando esse estado de maior plenitude, de maior satisfação, de maior integração com a vida. Não se faz muita coisa, gente.
Se a pessoa não estiver se sentindo bem durante a meditação, apenas deita. Maharishi dizia que basta que o primeiro raio de sol apareça para que a escuridão seja dissipada. O primeiro passo nessa prática, né, já dispersa a escuridão da ignorância, do medo. É só o indivíduo continuar. O caminho da revelação divina, ele é muito simples, natural. O processo, uma vez tendo começado conscientemente, ele não encontra mais obstáculos. A nossa única dificuldade é a regularidade, né? Porque se ela for mantida, rapidamente será produzido um efeito forte, o suficiente para ir tirando os obstáculos da vida da pessoa, né? É como se limpasse o caminho da vida da pessoa, né? Desse medo que a gente tem, desse ciclo de ganho e perda, nascimento e morte. O aspirante, o aluno, ele vai sendo iluminado, né? E uma segurança que gera confiança na pessoa, né, começa a surgir, né, em cada passo que ele dá na vida dele. A realização não é algo que vem de fora, né? Realizar a meta da vida, que é a felicidade, não pode, essa revelação ela não pode vir de fora, só mesmo pelo próprio ser do indivíduo. Essa prática espiritual, ela foi perdida ao longo do tempo. A interpretação ao longo de milhares de anos daquilo que significa yoga se perdeu. As pessoas começaram a acreditar no sofrimento. É necessário sofrer, é necessário fazer esforço. Quando não, o necessário é só você se colocar na direção e manter o leme ali aproado para a direção que você quer chegar. O resto, curte a sua vida, vai aproveitar a sua vida, não nega o que você quer. Às vezes são besteiras, ok, né? Mas simplesmente mantém o leme aproado, né, para a direção do sol nascente, para o leste. Não tem como, em algum momento o primeiro raio de sol vai acabar com a escuridão na sua vida. Tenha um bom final de semana. E segunda-feira juntos aqui de novo. Existe a possibilidade de segunda-feira eu buscar um hotel para os nossos próximos spas de meditação. Nós já encontramos em Teresópolis, mas nós vamos ver um segundo hotel. Então pode ser que segunda-feira eu dê a aula para vocês de outro lugar, no quarto de um hotel, por exemplo. Mas eu vou avisá-los. Eu aviso vocês se isso acontecer, tá? Bom, muito bem. Um beijo grande, fiquem com Deus e até segunda-feira. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev Nancos, Maria Isabel, Jai Gurudev, Regina, minha amiga, Raquel, Jai Gurudev, nem com óculos eu estou mais enxergando. Jai Gurudev, Antônio, Jai Gurudev, Flávia Fernandes, Jai Gurudev, Samira, Jai Gurudev, Isabel, Jai Gurudev Maria Isabel, Jai Gurudev, Adriana, Jai Gurudev Vanessa, Kátia, é a nossa reunião. Vejo vocês na segunda. Mantenham o leme aproado para o leste. Só isso. E vão curtir a vida. Peguem a moto e vão passear. Que nem o Nancos faz. Jai Gurudev, vejo vocês na segunda. Um beijo, bom fim de semana.